Eu aprendi desde pequeno a seguir ordens, a enxergar o mundo por uma janelinha que me foi imposta para ver o que é a realidade. Eu nunca pude pensar com a minha própria cabeça, eu nunca pude seguir os meus próprios princípios, a minha própria intuição, porque aquilo não era o certo, aquilo não estava na Bíblia, aquilo não era permitido, entende? Eu perdi essa autenticidade própria por conta de crenças, de padrões que as pessoas à minha volta, os meus adultos de referência, acabaram depositando em mim, entende? Sim, eu alcancei muita coisa com base nessa disciplina toda, né? Nessa criação, porque por ser o bom menino, o filho bonzinho, eu era sempre o melhor da turma, com certeza. Sempre tinha as maiores notas. Por exemplo, no colégio militar, eu era comandante aluno. Embora eu não tinha confiança alguma para, por exemplo, comandar um pelotão lá, que é a companhia, tipo, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Eu não tinha confiança alguma. Porque eu nunca tive esse senso de protagonismo, sabe? Tipo, me botar na frente, me expor, me sentir um líder. Nunca tive isso, porque na minha cabeça eu tinha que ficar ali quietinho, apagado, seguindo os comandos que as pessoas mais experientes, mais poderosas, digamos assim, mais bem vista pelo meu eu do passado. Entende? E a vida foi passando, eu terminei o ensino médio. Depois foi pra faculdade. Aí, depois do ensino médio, vem aquela cobrança, né? A gente é promovido de estudante pra desempregado. Aí eu me cobrava muito, muito mesmo. E eu estudei bastante e passei no concurso público. Hoje eu tenho 22 anos, eu sou servidor público, sou concursado, né? Eu tenho essa estabilidade que me dá uma espécie de segurança. Tudo isso eu conquistei por conta dessa minha criação rigorosa, desse meu passado certinho como um peão, digamos assim, um bom menino. E o que eu sinto é que, embora eu tenha conquistado coisas que a maioria das pessoas da minha idade não tenha conquistado, eu acho que eu deixei de viver vários aspectos da vida que eu julgo ser importante para aquela faixa etária. Por exemplo, ter amigos com que eu possa confiar, eu nunca tive. Ter uma namorada, deve ser muito legal. Mas nesse momento, nessa fase que eu tô, eu me pego perdido. Entende? Eu olho pro mundo e vejo um mundo mais cinza, mais burocrático, mais difícil de lidar, sabe? A minha relação com as pessoas é mais fria. Eu sinto que eu não sou autêntico com as pessoas ao meu redor. Eu tô usando uma espécie de máscara conveniente. A mesma máscara que eu usava lá no passado, a máscara de bom menino, que tá sempre com um sorriso no rosto, que tá sempre dando bom dia, que tá sempre alegre, que tá sempre disposto para ajudar as pessoas ao redor. Essa máscara torna as coisas mais convenientes para mim, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tô deixando de lado a minha autenticidade, sabe? Eu tô simplesmente interpretando um personagem conveniente para as pessoas ao meu redor. E isso me machuca um pouco, embora eu olhe pro passado e vejo que quem eu sou hoje é fruto de uma construção de várias experiências que foi moldando a minha persona atual. Eu sinto que, da mesma maneira que eu construí a persona que eu tenho hoje, se eu trabalhar algumas experiências diferentes, me expor a novos ambientes, a novas experiências, talvez eu me torne alguém melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, melhor pra quem? Melhor para os outros? Melhor para mim? Talvez eu deveria ser mais egoísta? Eu deveria ser mais... olhar o mundo com mais maldade? Por exemplo, eu sempre tive comigo uma visão um pouco diferente. Quando eu olho para as pessoas, eu sempre tento interpretar
a intenção por trás daquela conversa, a intenção por trás daquela atitude daquela pessoa. Eu não consigo ver uma pessoa, uma conversa, sem tentar enxergar o que está por trás do contexto. Entende? Eu sinto que eu meio que sistematizei o comportamento das pessoas na minha cabeça. Eu não consigo simplesmente seguir o flow, conversar assim, só pra jogar a conversa fora. Eu me sinto desconfortável quando, por exemplo, eu vejo uma pessoa repetindo inúmeras vezes as mesmas frases, as mesmas histórias, os mesmos contos que ela planejou simplesmente pra não deixar o ambiente silencioso. Sabe, as pessoas têm tanto medo do silêncio que fica repetindo as mesmas coisas, fica aquela interação enfadonha, interação cansativa. Isso definitivamente eu não gosto. Mas eu acho que talvez a vida seja assim. Talvez a gente tenha que relaxar um pouco, não ver maldade em tudo, sabe? Não ver o mundo como o que a mídia oferece pra gente, sabe? Esse mundo caótico, perigoso, que tá todo tempo querendo derrubar a gente. Então, essa experiência de ser um bom menino, até hoje eu sou, me trouxe até onde eu estou, mas ao mesmo tempo eu quero tentar enxergar o mundo de outra forma. Não tô falando que eu vou virar um monstro, eu tô falando que eu quero ser eu mesmo, sem precisar ser conveniente para as pessoas ao redor, sem precisar abaixar a cabeça, sem precisar seguir os comandos do capitão dos pinguins de Madagascar. Lembra? Sorri e acene, rapazes. Sorri e acene. Esse é o mantra que eu uso atualmente, sabe? É o mantra que torna as coisas tão simples pra mim. A pessoa, quando sorri e acena, simplesmente abaixa a guarda de todo mundo, fica invisível. E, de certa forma, isso é confortável. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu tô deixando de experimentar várias etapas, várias experiências da vida que seriam interessantes eu viver. Nessa fase da vida que eu tô hoje, sabe? No ápice da testosterona, nessa energia toda que eu tenho, eu sinto que eu pulei etapas. Embora eu tenha conquistado o que eu conquistei, eu não vivi o que eu acho que eu teria que ter vivido. Sabe? Mas será que eu tô atrasado? Porque essa energia toda, esse entusiasmo da minha idade, eu olho as pessoas ao meu redor e sinto que elas estão usando essa energia de forma fútil. Entende? Eu tenho uma cabeça de velho por conta da minha criação. Eu tenho uma cabeça de velho. Por exemplo, eu prefiro ter o dinheiro guardado, investido, do que comprar um carro. Eu ando de Uber hoje em dia, embora se tivesse um carro as coisas iam facilitar muito. Eu acho que eu ia ter um degrau a mais de liberdade, entende? Então, ao longo desses anos que eu simplesmente segui comandos, segui em uma inércia do que foi imposto na minha vida, eu fui me tornando esse bom menino, mas eu fui deixando de experimentar coisas na vida que eu acho que seriam marcantes. Por exemplo, voltar da escola e ter com quem conversar no WhatsApp. Nunca tive. Uma namorada? Deve ser mó da hora. Mas, em contrapartida, eu tenho o que eu tenho hoje por conta desse meu passado, dessa minha característica especial de saber deixar as pessoas ao redor de mim confortável. O que eu deveria fazer? Será se a partir de agora eu deveria tentar me impor mais, tentar me expor mais, sem medo de julgamentos, porque eu tenho certeza que se eu me expor do jeito que eu sou, do jeito que a minha autenticidade pro mundo, eu vou perder muita gente ao meu redor. Isso eu tenho certeza. Se eu deixar de ser conveniente, se eu deixar de estar sempre sorrindo, de deixar as pessoas ao redor de mim sempre confortável, com certeza a grande maioria das pessoas vai sair de perto de mim. Mas talvez isso traga pra mim, pra perto ao menos ali do meu círculo, as pessoas que realmente importam. Então, de tudo isso que eu conversei,
a lição que eu tiro de ser um bom menino é que me trouxe pra onde eu tô, mas que não vai ditar o meu futuro. Essas características de abaixar a cabeça, de deixar as pessoas confortáveis, de não se impor, de ter medo de se posicionar perante uma ideia, um argumento ali. Isso pode facilitar a vida pra mim, mas ao mesmo tempo tira de mim o meu poder, o meu brilho, entende? Então, a partir de hoje eu quero me expor mais, olhar pro mundo e dizer que eu tô aqui. E que dane-se o que as outras pessoas pensam, dane-se o que na teoria é o certo, na teoria é o caminho. Na minha cabeça não existe verdade absoluta, na minha cabeça não existe uma única verdade. Existe o que o contexto no qual você foi inserido, no qual você foi criado, moldou você a pensar daquela forma. Por exemplo, um indígena tem aquelas crenças, aqueles rituais, aquela cultura. Um muçulmano tem uma cultura. Um europeu tem uma cultura. Uma pessoa de Israel tem outra cultura. E aquilo na cabeça deles é verdade absoluta e não tem quem tire, não tem quem mude aquela verdade. Então, eu acho que é tudo contexto. Se a pessoa acredita no que acredita é porque o ambiente botou aquilo na cabeça dela. Então, na minha cabeça, eu prefiro ser livre, prefiro viver a vida mais leve. A partir de hoje, definitivamente, eu não vou ser mais o bom menino.